Ele já está então, né? Pede para ela nos manter informados até o final do culto, saber como que tá as coisas, como estão as coisas, tá bom? Em nome de Jesus. Amados, nós estamos na série do Discipulado 2, e nesta série ela trabalha muito a questão da visão celular, né? E isso é importante para que a gente, toda a igreja, né, ela conheça de forma mais profunda sobre a visão celular. Nós somos uma igreja em célula e não uma igreja com célula. Apóstolo, que diferença tem? Tem uma diferença muito grande. Uma igreja com célula é uma igreja que se utiliza do método de grupos pequenos apenas como grupo de comunhão, grupo de edificação, o que não há problema nenhum. Porém, quando uma igreja ela é uma igreja com célula, ela não desfruta da totalidade do que a visão celular ela proporciona para a igreja, principalmente a nível de crescimento numérico com qualidade. Então, uma igreja com célula, a igreja não funciona em torno da célula. A célula é apenas uma ferramenta dentro da igreja. Mas quando a igreja é uma igreja em célula, o coração da igreja é a célula. E nós entendemos isso, e por isso somos uma igreja em célula. Por quê? Porque o melhor lugar para nós cuidarmos das vidas que Deus nos entrega para cuidar é na célula. Porque na célula a gente tem como cuidar de perto, na célula a gente tem como aconselhar de perto. Essa semana mesmo eu estava aconselhando um líder em treinamento, e um líder, a gente estava conversando sobre isso, e eu estava falando, né, sobre, por exemplo, hoje nós temos aqui na sede 350 membros. Então imagina que, de repente, da noite para o dia, as 350 pessoas ou membros da igreja precisassem de um socorro pastoral. Como eu e a pastora Graça daremos conta de 350 pessoas? Só que, considerando que 350 pessoas estejam com problemas, existem pessoas com níveis de gravidades, algumas com menos gravidades, com média gravidade, outras com muita gravidade, não é assim? Então, olha que coisa fantástica. Cada célula tem um líder. Então, a primeira instância que o liderado vai procurar para um apoio, para uma ajuda, é o líder. Não é que ele não tem acesso a mim ou a pastora, e eu vou dizer pelo nosso ministério aqui. Mas quando ele faz isso, esse líder, ele vai cuidar dessa pessoa, e se aquela necessidade é uma necessidade que aquele líder, aquela líder, ela tem como suprir, seja por meio de um conselho, por meio de uma oração, ela poupou os pastores para que aqueles outros casos que realmente a gente percebe, o próprio líder discerne isso, que existem casos, ou chega às vezes em um momento do cuidado daquele líder com aquele liderado, que se discerne que ali precisa de uma intervenção pastoral. Isso por motivos de experiência, de unção e tantas outras coisas que a gente poderia aqui citar como justificativa. Então, se eu tenho 350 membros e tenho, digamos aqui, 35 líderes, baseando em uma média de 10 pessoas por célula, vai ficar muito mais fácil. Ou seja, eu vou conseguir, como igreja, dar um suporte, né, e também como pastor da igreja, a toda a membresia da igreja. Então, isso significa que nós somos uma igreja em célula. Por quê? Porque a igreja acontece nas células. Os nossos encontros aqui no templo, no prédio, são encontros de celebrações, como domingo à noite, encontros de manhã, como o de hoje, que a gente tira para guerra, né, para adoração, porque a sala de oração ela é um tempo de intercessão com adoração. Então é um tempo de guerra, um tempo profético, um tempo de
da gente levantar um altar de adoração e também de ensino da palavra. Então a gente vem para cá pelas manhãs de domingo com esses dois propósitos. Assim como na quinta-feira é um culto que a gente chama de um culto de avivamento, é um culto mais temático, onde ali a gente está ali buscando trazer mensagens que venham justamente alimentar este fogo, alimentar essa presença, né? Enfim. Então, mas quando se trata de cuidado, quando se trata de trabalhar a comunhão, quando se trata de você edificar melhor, você faz isso na célula. Então, nós somos uma igreja em célula por esta razão, e é a visão da igreja. Então, tudo acontece por meio da célula. Você vê que hoje, a cantina missionária, por exemplo, são as células que fazem, né? E assim a gente poderia aqui dar vários exemplos sobre isso. Então, dentro dessa questão, nós estamos dedicando essas manhãs no Discipulado 2 para falar justamente da visão celular. O que eu acabei de dizer até aqui não é o estudo de hoje, mas eu dei aqui uma ampliada dentro da questão da visão. Eu tenho certeza que você que está aqui agora, quem está na live, que é recém-chegado aqui na igreja, pode ser ou parecer ter sido umas simples informações que eu dei aqui agora, mas são informações importantíssimas para você entender, compreender por que somos uma igreja em célula, por que nós amamos e somos apaixonados por célula, nessas simples informações que eu te dei. Isso vai ajudar você a também se apaixonar por célula. Isso vai ajudar você a fluir melhor na sua célula, sim ou não? Né? E dentro disso, nós estamos agora falando sobre a liderança de célula. E uma liderança, ou um líder, uma líder, ele precisa se dedicar e ter o foco em ser um líder eficaz. Um líder que seja um instrumento de Deus para que realmente a célula seja uma célula saudável, uma célula que cresça, uma célula que multiplique, uma célula que realmente ela funcione como ela deve funcionar. Nós temos uma máxima na visão celular, e não é aqui da igreja, e por isso eu falei visão celular. Então toda igreja que é uma igreja em célula tem essa máxima que eu vou dizer agora, que é o seguinte: uma célula que não multiplica, ela morre. Uma célula que não multiplica, ela morre. E eu amo muito esse termo célula, porque quando você estuda biologicamente sobre célula, ela é muito aplicável também para o sentido espiritual. E uma célula que não se multiplica no nosso corpo, ela morre. Só que se ela não multiplica, tem uma coisinha que está acontecendo. Quem pode dizer? Ela é uma célula cancerosa, doente, sim ou não? Então, uma célula que não multiplica no nosso corpo é porque ela está doente, é porque ela está, possivelmente, ele seja uma célula cancerígena, né? E aí, meu amado, não tem jeito. Se não houver um cuidado, um tratamento, ela pode virar óbito. Então, dentro do contexto espiritual, é a mesma coisa. Se uma célula não multiplica, ela está doente. Só que é o seguinte, aprenda isso aqui e eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer e espero completar tudo para não parecer que a minha fala é negativa. Mas para você entender, se uma célula não vai bem, é porque o líder está falhando. Se a igreja não vai bem, é porque o pastor está falhando. Não tem jeito, irmãos. Aí você, então não quero liderar. Não. O que eu estou dizendo para você é que a responsabilidade é do líder, irmãos. Por isso que uns 2 meses atrás, já repeti isso aqui algumas vezes, vou repetir de novo, porque cabe. Eu me reuni com a liderança da igreja quando eu percebi que as atmosferas do culto vinham mudando.
não estava como antes, e a gente discerne hoje que estamos sob ataque. Inclusive, vou abrir aqui um parênteses, né? Sabe por que nós estamos sob ataque aqui na Betel? Sabe por que as trevas estão se levantando mais contra nós para tentar interromper o que Deus está fazendo aqui, esse mover do Espírito? E aí muita gente desanimada, muita gente fria. É o que está acontecendo. É porque Deus, olha como que parece paradoxo isso aqui, mas é uma verdade. E nem eu vou falar o que eu vou dizer, porque para tentar maquiar alguma coisa, ou para poder desfalsar, não. Mas é porque Deus está nos elevando de nível. Aliás, Deus nos elevou de nível. E outra coisa, o chamado de Deus para nós, no avivamento, por exemplo, com relação à cidade, ela se intensificou, ela aumentou. Hoje, nós estamos com mais legalidade para sermos intercessores e para sermos proclamadores do avivamento nessa cidade. Por quê? Porque há, da parte do executivo da cidade, uma empatia com o nosso ministério. E há um respeito à unção que carregamos por parte do executivo dessa cidade. Então, nós estamos orando mais. Todos os dias, a intercessão desse ministério ora pela nossa cidade e envia oração para o prefeito. Olha o que está acontecendo na cidade. Até aqui, erro todo mundo tem, falha todo mundo tem. E aqui, em nome de Jesus, sejam maduros. Não estou aqui colocando o prefeito da cidade lá em cima, mas alguma coisa está acontecendo, sim ou não? Está fazendo alguma coisa. As coisas estão melhorando. Espero que continue até o final. E se não continuar, a gente ora para Deus tirar, se tiver que tirar, enfim. Porque o nosso compromisso não é com o homem, nosso compromisso é com Deus, amém, amados? Então eu não tenho nenhum acordo, tá, gente? De nada. E nem ganho nada para isso. Meu compromisso com a nossa cidade é orar por ela. Esses dias um pastor, quando eu convidei para orar ali comigo, para ir lá na oração do posto de saúde, da clínica da família que foi reinaugurada aqui, ele ficou meio assim, de ir. Eu falei assim, filho, pode ir. Meu compromisso não é com o político, meu compromisso é com a cidade. O meu propósito é ser boca de Deus nessa cidade, é ser profeta para essa cidade. Então, pode ir sem medo, não tem acordo nenhum, não tem nenhum tipo de ligação de trabalho, nada. É só mesmo uma ligação de ser boca de Deus. Sabe por quê, irmãos? Se eu não me colocar, se outros pastores não se colocar na brecha por essa cidade, a Bíblia diz que onde há ausência de luz, há o quê? Presença de trevas. Alguém tem que se colocar. Alguém tem que ser aquele que Deus clama lá no livro de Jeremias, se não me fala a memória, ou de Ezequiel, agora não estou lembrando, se alguém tiver certeza pode dizer, que tem que se colocar na brecha. E olha que o texto vai dizer o seguinte, Roberto Carlos. Deus dizendo assim, olha, eu procurei alguém para que se colocasse na brecha e não encontrei. E por causa disto um mal sobreveio. Você está entendendo o que estou dizendo? Se a gente se colocar na brecha, Deus vai fazer alguma coisa por essa cidade, irmãos. Se a gente ficar com aquele discurso barato, pobre espiritualmente, dizer, igreja não se mistura com política, aí a gente deixa o diabo bagunçar, e ele bagunça mesmo, bagunça tudo, irmãos. Mas enfim, voltando para cá. Então, o nível aumentou. Estamos orando, estamos comprando uma briga. Aquilo que Deus está fazendo aqui está reverberando como uma tocha nessa cidade para incendiar outros ministérios. Então tu acha que o inimigo vai ficar como? Ele não vai ficar satisfeito. E prova disso foi o que Deus fez na conferência aqui. A conferência foi céu aberto, irmãos. Foi céu aberto.
Então nós estamos dentro, sob uma batalha, ou debaixo de uma batalha, ou em batalha, mas isso é uma questão de tempo. E nós vamos vencer e as coisas vão fluir como sempre fluíram aqui, no nome de Jesus. Por isso que eu falei ainda há pouco que você precisa entender que a responsabilidade é sua do culto ao Senhor. Então, o líder, ele precisa buscar a excelência. Ele precisa buscar de Deus o direcionamento. E aí, quando foi na reunião de líderes que nós tivemos aqui, para falar desse tempo que estamos vivendo, a minha primeira palavra foi, depois de trazer todo o quadro: a culpa é minha. E tinha líder até rejeitando a minha palavra. Não é do Senhor, não, é minha. A culpa é minha, irmãos. E eu vou dizer para vocês, eu estou desesperado com o que está acontecendo. Porque o líder precisa ter esse entendimento. Não significa que eu errei ou que eu estou fazendo alguma coisa errada. Mas a responsabilidade é minha. E pode ser que eu esteja também fazendo alguma coisa errada. O direcionamento não está certo. O discernimento não está correto. E eu vou ter que buscar. Então, eu preciso em todo tempo buscar em Deus ser um líder eficaz. Ser um líder que venha fazer as coisas acontecer. Porque, irmãos, a unção quem dá é Deus. A capacidade quem dá é Deus. A autoridade e o poder que dá é Deus. Mas quem executa aqui somos nós, irmãos. Quem ressuscitava Lázaro? Quem era? O homem ou Jesus? Mas alguém tinha que tirar a pedra, não era? Se Jesus tinha poder de ressuscitar Lázaro, ele não tinha o poder de mandar a pedra sair? Sim ou não? Mas ele mandou alguém tirar a pedra. Percebeu? Pegou a visão? Então a gente está falando que a liderança de uma célula tem que ser uma liderança eficaz. Então, aprenda aqui nessa manhã você que um dia vai ser um líder, porque nessa igreja todos os membros são líderes e potenciais para nós. Você pode até não se ver, você pode até não querer, e não há problema nenhum. Você nunca vai ser um líder nessa casa sem que você queira, sem que você deseje. Mas eu quero que você saiba também que a nossa visão por você, ou quando olhamos para você, olhamos em você um líder, uma líder em potencial. E eu quero te dizer que, se você recebe esta palavra, você precisa buscar o quê? Ser um líder eficaz. E para ser um líder eficaz, você tem que conhecer, você tem que aprender. E é o que estamos fazendo aqui. E dentro da visão celular, nesse texto que nesse estudo que estamos, nós estamos baseando o estudo sobre oito hábitos de um líder. E esses 8 hábitos, uma vez colocados em prática, ele faz com que você se torne, seja um líder, uma líder eficaz. Abra a Bíblia em 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. Primeira Samuel 12, 23. Diz assim, eu vou ler uma vez, depois eu vou falar a igreja, você lê também. É só o 23, tá bom? Mantenha o texto. Eu vou ler uma vez, quando eu falar a igreja, vocês leiam também, leiam bonito, tá bom, irmãos? Quanto a minha pessoa, quem está falando é Samuel aqui, tá? O profeta Samuel. Quanto a minha pessoa, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós. Eu vos ensinarei o caminho do bem e da justiça. A igreja. Foi o César? Ô César, fala sério, tá dormindo? Ainda falei que era o 23. Foi ele aqui, ó. Foi você não, foi ele aqui, ó. Fala sério. O que foi?
Gente, que texto poderoso, né? Porque nós vamos falar hoje sobre 2 hábitos. O hábito da oração e o hábito também do convite. Então, nós estamos nesse discipulado 2, abordando esse assunto de liderança de células, baseado no livro 8 Hábitos de um Líder Eficaz, de pequenos grupos, de David Yarley. E na aula passada, a nossa pastora trouxe para nós o primeiro hábito, que foi sonho, né? Um líder eficaz, ele sonha com uma célula saudável, onde a presença da glória de Deus se manifesta, gerando crescimento e multiplicação do grupo, da célula. Então, um líder que não sonha com a sua célula, como sendo uma célula saudável, uma célula poderosa, uma célula onde a presença da glória de Deus se manifesta, ele tende a ter uma célula fracassada. Eu sonho todos os dias com uma igreja cheia do poder de Deus, cheia da glória de Deus, incendiada pelo Espírito Santo, irmãos. É por isso que eu disse que eu estava desesperado. Eu já pisei no Santo dos Santos, então agora eu não sei viver em outro lugar. Eu não sei você, mas eu não sei viver em outro lugar. Então eu sonho todos os dias com a presença da glória de Deus nessa casa, sabe, com essa igreja crescendo, avançando, conquistando, indo além, sabe? E você precisa sonhar com a sua célula. Se você não sonhar, irmãos, a sua célula vai morrer. Aí a pastora até lembrou aqui uma mensagem que de vez em quando eu prego com o tema: sonhar é viver. Como o inverso é verdade, viver é sonhar. Se você não sonha, você não tem foco. Se você não sonha, você não faz as coisas acontecerem, você se acomoda. E a pastora ministrou muito bem isso aqui semana passada. Se você quiser se aprofundar mais, vá lá e assista. Se você não veio, se você veio, você sabe o que eu estou dizendo. Agora, um líder eficaz, ele não só sonha com a sua célula, mas vem aqui o primeiro hábito da aula de hoje. Então, um líder, diga assim, um líder eficaz, ele tem o hábito de orar pelos membros da célula. Então, isso aqui, irmãos, é crucial. Como que você quer que a sua célula cresça, avance, se você não ora pelos membros da sua célula? Se você não ora pela sua célula? A oração é uma ferramenta fascinante para a pessoa que deseja ministrar a outros. É um dos hábitos mais importantes que um líder deve ter em favor dos liderados da célula. Quando um líder pratica este hábito, ele está levando os membros do grupo à presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Principalmente quando você sabe que aquele membro da célula está passando por um momento de fraqueza espiritual, passando um momento de luta, de guerra, e você de repente esteja ali enviando uma oração para ela. Quem aqui fica feliz quando o apóstolo manda oração para você? Quantas vezes, e aquilo que eu falo, irmãos, eu poderia orar todos os dias, aliás, eu poderia enviar oração todos os dias para vocês, que orar por vocês, eu oro todos os dias. Quando eu estou orando pela igreja, orando por cada um de vocês. Mas eu poderia enviar todos os dias oração para você. Eu poderia enviar para você todas as semanas oração para você. Só que eu não quero que isso se torne para você também aquela coisa corriqueira. Porque daqui a pouco nem você vai querer ouvir minha oração. Virou corriqueira. Mas eu sempre falo assim para o Espírito Santo, me toca quando é para enviar para as ovelhas uma oração. Porque o Espírito Santo conhece cada um de nós. E não tem, irmãos, não tem uma vez que Deus me move, que eu oro por vocês, que eu mando uma oração para vocês, que pelo menos um não responda assim: como eu estava precisando dessa oração, como essa oração me levantou, como essa oração me encheu, como essa oração veio como resposta, como eu me senti amado, amada, como eu senti o cuidado de Deus por mim através dessa oração.
Porque eu não convivo com vocês todos os dias. E às vezes você está aqui no culto até rindo para mim. Eu perguntando, e aí como você, até posso passar e perguntar como está você, você vai falar como a mulher, a sunamita, vai tudo bem, mas não está tudo bem. E de repente o Espírito Santo me move para orar por você. E aí você é impactado pelo cuidado de Deus por você. Aí você se sente pastoreado por mim, cuidado por mim. Porque não é assim, irmãos, que acontece? Porque é assim que eu me sentiria se eu recebesse uma oração do meu pastor. Se eu recebesse a oração do meu líder. Então, um líder eficaz, ele ora pelos seus liderados. Ele intercede pelos seus liderados. E nesta intercessão ele leva esse liderado à presença de Deus. Imagina como o membro da célula se sente, como disse aqui, ao saber que o seu líder sempre está intercedendo por ele. Não há dúvida de que ele se sente amado, cuidado e motivado a continuar a jornada cristã. Porque ele sabe que ele não está sozinho. Ele sabe que tem alguém por ele, clamando por ele, caminhando com ele. Sabemos que ter o hábito de orar pelos outros é um grande desafio. É um grande desafio. Até porque tem alguns que nem oram nem por si próprio. Aliás, se você não tem tempo de orar por você, se você não tem tempo de buscar a Deus, você não pode orar nem por ninguém. Porque você não pode ajudar o que você não tem. Você primeiro tem que ter sua busca, tem que ter a sua entrega. Primeiro você tem que buscar a sua intimidade com Deus. E vou te dizer mais. Quando você tem uma vida de oração, até para o Espírito Santo te revelar uma necessidade de alguém ou do grupo, é maior. Quantas vezes eu, no meu secreto, Deus falou assim, manda uma oração para fulano, manda uma oração para fulana, manda uma oração para o pastor, para o apóstolo. Uma vez, Deus mandou orar para um apóstolo e eu comecei a orar, Deus me tomou em profecia, irmãos. E daqui a pouco aquele apóstolo me deu uma resposta, impactado, porque ele estava pedindo aquela resposta. Você tem noção do que é isso? Mas por que aconteceu isso? Porque eu estava no meu momento de busca, no meu momento de intimidade. Eu não estava orando por ninguém, eu estava orando por mim. Mas de repente o Espírito de Deus veio sobre mim e falou, ora pelo meu servo, ora pela minha filha, ora, sabe? E Deus vai falando. Então a gente sabe que é um desafio muito grande. Porque vai exigir de nós, Rodrigo, compromisso. Vai exigir de nós, Nicolas, zelo, foco e muita disciplina, Samuel. Muitas vezes nos ocupamos e nos distraímos com muitas coisas. Algumas vezes vem um desânimo e acabamos não orando o suficiente, né? Assistindo uma mensagem essa semana, aliás foi o Luiz Hermínio, uma palavra que eu comecei a ouvir dele, ele falava assim, irmãos, não adianta, você não vai ter vontade de orar. É um negócio interessante, irmãos. Você ora porque você sabe que você precisa orar. Pode até acontecer no nosso meio que acorda assim, oh Senhor, aleluia, como eu amo orar, eu quero orar hoje, eu quero estar orando, a minha vida é oração, amém. Pode até acontecer, não vou dizer que não tenha, mas no geral, irmãos, ninguém tem vontade de orar. E quando você pensa na vontade, assim, de entender, né, vem a vontade, porque pela necessidade, vem aquele desânimo. Ou acontece só comigo, irmãos? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui é uma chave. Se você esperar a vontade de orar, tu não vai orar nunca. Acho que é por isso, acho não, né? Nas coisas de Deus não tem acho. O texto é categórico, né? É por isso que o apóstolo Paulo, falando na igreja de Tessalônica, disse assim, ó, orai
sem cessar. É uma ordem. Orai. Orai, irmã. Orai, irmão. E outra coisa, para com esse negócio de só ficar pedindo oração. Vai pagar o preço. Vai dobrar o joelho. Vai clamar. Muda o discurso. Mas muda o discurso e seja verdadeiro. Não diga assim, me ajude em oração, mas na verdade tu não ora. O Espírito Santo está vendo, hein? Terra. Não fica mais pedindo, olha por mim, apóstolo, olha por mim, meu líder. Não, meu líder, meu apóstolo, minha pastora, me ajuda em oração, eu estou numa guerra, estou numa batalha, estou orando, eu preciso de reforço. Aleluia. Aí, acho que foi até o Luiz Hermínio mesmo falando sobre isso, ele falou assim, aí chegou um irmão para mim, irmãos, poxa, apóstolo, meu casamento está acabando, pô, pelo amor de Deus, me ajude em oração. Ele, amém, meu irmão? Vou começar amanhã, 3 dias de jejum só na água pelo teu casamento. Amém? Amanhã a gente começa, tá bom? Ih, não, apóstolo, amanhã eu vou para a praia. Então tu vai para a praia e que seu casamento se lasque para lá, rapaz. Que isso, apóstolo? Ué? Eu vou ficar 3 dias orando, jejuando na água pelo teu casamento. Tu vai para a praia, irmão? Cara de pau, né, irmão? Dá uma latinha, dá logo 3/4 de verniz para ele. Aí pode parecer assim, meio louco, né, a resposta do apóstolo, assim. Irmão, então que o seu casamento se lasque para lá. Que coisa feia. O apóstolo falar, o casamento se lascar para lá. Irmão, tem que se lascar mesmo um casamento desse. Por mais que você não concorde comigo. Como que o cara está com o casamento dele indo embora, ele quer que eu ore por ele e vai para a praia. E eu lá, jejuando, pagando preço pelo bonito. Deu para entender o que estou dizendo? A resposta é radical. Mas, irmãos, pelo amor de Deus. Aí, não, apóstolo, não. Eu vou orar também. Ah, então agora a gente vai pagar o preço. Porque, na verdade, o que o apóstolo estava querendo dizer para ele, não queria que o casamento dele se lascasse, mas queria dar uma resposta para o cara acordar para a vida, irmão. Tem hora, irmão, que a gente tem que dar uma de doido. Não tem gente que dá uma de maluco? Líderes, preste atenção. Quando o teu líder dá uma de maluco, você dá uma de doido. É, irmãos. Tá igual a oração lá que do famoso do Cláudio Duarte. Ô, pastor, eu não aguento essa mulher mais não, pastor. Eu quero separar dela. Eu não aguento mais ela. Tá bom, meu filho, quer que eu vou orar por você? Senhor, no nome de Jesus, mata ele agora. Leva ele para a eternidade. O que é isso, pastor? O que é isso? Você não falou que quer se separar dela? Não, mas você não falou diante do altar que até que a morte o separe? Percebe? Mas alguém só vai ficar com aquela parte assim. Caramba, o pastor falou para o irmão morrer. Ei, acorda. Gera maturidade em nome de Jesus. A ideia não era matar o homem, nem o casamento se lascar. A ideia é acordar para a vida, que se você quer vitória, você tem que orar, você tem que buscar a face do Senhor. Para de ficar terceirizando o que é para você fazer. Em nome de Jesus. E líder tem que ensinar, irmãos. Mesmo correndo o risco de não ser entendido às vezes. Mesmo correndo o risco de ser taxado como radical. Porque tem muita gente querendo ser doido, mas quando você é maluco, ele fica desesperado. Oxi. Amém, igreja? Amém. Dá uma glória a Deus aí. Fala agora para o teu irmão, vai orar, irmão. Para de ficar, não terceiriza o que é para você fazer. Te amo. Eita glória, estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. De verdade. Guarde uma coisa em seus corações. Se um líder quer ver a sua célula produzindo frutos e se tornando cada dia mais eficaz, ele precisa cultivar o hábito da oração. Será que tem alguém aqui que vai todo dia de boca suja para o trabalho e que não escova o dente? Será que tem alguém aqui?
Não, né? Eu espero que não. Por quê? Porque você tem o hábito de acordar, lavar o rosto, né? Escovar o dente. Olha que já vi gente com essa porcaria já. Esse porco, essa porca assim. Ah, já vi, irmão. Cheio de remela. Nojento. Mas, né? Uma pessoa direitinho, ela vai acordar todo dia, lavar o rosto, né? Fazer higiene bucal, né? É assim. Todo dia, porque senão, meu irmão. Ah, não, eu escovei o dente ontem. Ah, mano, não abre a boca não. Não, hoje eu não preciso que eu escovei ontem. Ah, tá. Vai. Só jogar na calça. Hábito. Por que que ele, né, partindo do pressuposto que ele é limpinho, que ela é limpinha, por que que a boca dele está sempre direitinha? Porque todo dia tem o hábito de escovar o dente. Depois das refeições, ele escova o dente, né? Tem lá a higiene. Porque senão dá ruim, irmãos, e dá mesmo. O bafo fica de onça, né? É a mesma coisa, você tem que cultivar uma vida de oração, irmão. Quando que é? Todo dia. E se possível, igual o Daniel, 3 vezes ao dia. E a gente hoje não consegue. A maioria de nós não conseguimos orar 3 vezes ao dia, quando dirá uma. E ainda vim com a bexiga da desculpa. Eu não tenho tempo. Vai lá no teu celular e procura lá onde tem um tempo que você fica na internet que vai dizer para você. Você vai ficar assustado. 2 horas por dia na internet. 5 minutos aqui, 10 minutos ali, 20 minutos ali, vê um vídeo aqui, vê outro vídeo ali, vai no WhatsApp, vai não sei o que, vai lá. Tem uma função, eu nem sei onde é, mas tem uma função nos aparelhos de telefone que consegue te passar quanto tempo você ficou nas redes sociais. Aí você vai, não tem tempo. Vai orar e buscar poder, meu irmão, em nome de Jesus. Então, um líder, se ele quer ser eficaz, irmãos, ele tem que orar. Ele tem que ter vida de oração. Ele tem que orar pelos seus liderados. Ele tem que orar pela sua célula. Sua célula não está fluindo? Pare de reclamar e vai clamar. Ah, o membro da tua célula não está dando fruto, não está produzindo. Vai orar. Vai orar, irmão. Ora. A oração move o coração de Deus. A oração faz com que os céus se movimentem em teu favor. A oração faz com que Deus dê ordem aos anjos dele ao nosso respeito. Agora você tem que orar, você não ora. Então, você precisa cultivar o hábito da oração, não permitindo que nada tire de você o foco de orar pela célula. Digam assim comigo: líderes eficazes reconhecem a oração como uma das prioridades mais importantes. Simples. Motivos do porquê um líder eficaz deve orar diariamente pelos membros da célula. Primeiro, a oração é a tarefa mais importante de um líder. Se você não entender isso, você vai ter uma célula que não vai avançar, não vai crescer. Este hábito levará o líder a ver o progresso da sua célula. Isso é fato, irmãos. Tá? A oração vai fazer você ver o progresso da sua célula. Número 2, a oração poupa tempo. Olha que coisa linda. Não é o poupa tempo lá do shopping, não. A oração poupa tempo. Quando não oramos, as coisas tendem a demorar mais para acontecer. Mas quando oramos, olha que coisa linda. Mas quando oramos, diga, quando oramos, o Senhor libera uma unção de aceleração. Eita, glória a Deus. E temos visto Deus fazer aqui. Eu me lembro, irmãos, que antes do avivamento romper aqui, somente ali entre 2017 e 2019, Deus trouxe profetas aqui. Deus já estava usando seus profetas para sinalizar o que iria acontecer. E 2 profetas diferentes disseram aqui na igreja o seguinte: se preparem, porque o que era para acontecer em 10 anos vai acontecer em 1. O que era para acontecer em 5 anos vai acontecer em 5 meses. E sabe qual foi a primeira coisa que aconteceu, irmãos? Depois de 12 anos, depois de 12 anos da igreja existir, e de 10 anos a igreja está nesse lugar. 10 anos, a única coisa que a gente tinha conseguido fazer aqui no antigo prédio foi revitalizá-lo.
mas era aquele teto baixinho, cheio de colunas, um portão só misericórdia, uma frente acidentada. 12 anos, era 10 anos, olha como se cumpriu a profecia. E aí isso aconteceu em 2019, como eu vou dizer para você. Em 9 meses, quanto tempo? 9 meses, a laje foi tirada, a gente ampliou o templo, e esse templo que você está, tirando a parte do mezanino ali, estava ampliado, como está aqui agora. 9 meses. Para Deus provar que Ele é Deus, que quando Ele fala, Ele cumpre. O avivamento veio trazendo a aceleração, porque não tem avivamento sem oração, sim ou não? A igreja orando, clamando, e Deus já começou ali em 2019, sacudir a igreja, era o ano do manifestar da glória de Deus, e aquela coisa toda, e Deus nos preparando, e de repente veio do céu um som veemente, né? Um vento impetuoso encheu as casas, e a glória de Deus encheu todos nós, e aquela coisa aconteceu, e 5 anos se passaram. Nós tínhamos 120 membros naquela época, hoje nós estamos contando com a filial, né? E aí a filial nasce nesse período. Chegamos hoje com a filial a 400 membros, ou seja, o que nós crescemos nos últimos 5 anos foi o triplo do que crescemos em 13. Então, você quer que as coisas aconteçam na sua célula? Oração. Ore, põe a célula para orar, pela célula, para Deus mandar pessoas, para você não desperdiçar as oportunidades, para que para que Deus quebre as barreiras, as dificuldades. Ore, se você não orar, não tem como a célula avançar, porque a oração poupa tempo. A oração, terceiro, é uma arma poderosa. A oração move o coração de Deus para agir em nosso favor, independente das circunstâncias, como diz lá em Efésios 3:20, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, a oração é uma arma poderosa, independente das circunstâncias, não importa se elas são impossíveis ou não. Quando eu oro, Deus age. Aleluia. Em quarto lugar, a oração produz discernimento espiritual. Quando oramos, o Espírito Santo nos faz enxergar as coisas na ótica de Deus. Tremendo, né? Através de uma vida de oração, o Espírito Santo passa a te dar discernimento. E aí você começa a entender as coisas, você começa a enxergar as coisas que você não enxergava antes. E aí o mais gostoso, você começa a ver as coisas com a ótica de Deus. Porque quando você vê as coisas com a ótica de Deus, tudo muda. Tudo muda. Então, olha como é importante uma vida de oração. Então, se você orar pela tua célula, Deus vai te dar o discernimento do que está acontecendo. E vai te dar a estratégia para você fazer o que tem que ser feito. A oração também é uma arma de guerra. Através da oração exercemos a autoridade no nome de Jesus para amarrar o valente e neutralizar o poder das trevas. Muitas vezes você vai encontrar na célula aquela opressão, aquele momento pesado, e você vai pôr a célula para orar. Senhor, na autoridade que é no teu nome, Jesus, todo mal, toda ação do inferno, todo levante, nós jogamos por terra agora. Então, olha como a oração, ela precisa em todo o tempo estar na vida do líder, para o líder também passar isso para o liderado. Então, olha que coisa tremenda. A oração, ela tem que ser um estilo de vida, porque ela vai acontecer antes da célula, na célula e depois da célula. Não tem, irmãos, como uma igreja, uma célula não crescer, não avançar, quando o líder é um líder de oração. Uma coisa que eu fiquei feliz nesse gabinete que eu dei ontem, inclusive, foi esse liderado dizer assim para mim: uma das coisas que mais me atraiu na Betel foi ver que ela é uma igreja de oração. Coisa tremenda, irmãos. Olha que referência linda, que referência maravilhosa, né? Hoje nós estamos aqui a oração do amanhecer todos os dias, já há mais de 2 anos, a igreja, todas as manhãs, tem alguém aqui pagando o preço da oração. E se você nunca veio,
Eu te desafio, vem. É maravilhoso demais. Vem fazer parte disso. Venha não só receber, mas dar também. Orar pela igreja, pela minha família, pela cidade, pela nossa nação. Ser orado, orar pelo outro. É tremendo o que Deus tem feito aqui. A oração pelos outros libera. Isso aqui é tremendo, irmãos. Ah, Jesus. Coloca aí Jó 42:10, por favor. Na versão, acho que Ara. Diga assim comigo: a oração pelos outros libera a bênção de Deus sobre a minha vida. Encontramos essa verdade em Jó 42:10. Vamos lá, 1, 2, 3, leia a igreja. Não, meu filho, 42:10. Não, é Jó, não é Joel não, Jó. Jó 42:10. Eu vou ler uma vez, depois vocês vão ler. Ó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Aleluia. Eu não botei aqui, qual é a versão? Depois que Jó orou por seus amigos. Bota aí. Depois que Jó, acho que é King James, vê se é King James ou a NVI. Se não for, deixa essa aí mesmo. Eu não estou lembrando aqui. Tá bom, pode ser essa aí. Vamos lá, 1, 2, 3, igreja. Depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo que possuía antes. Oh. É por isso, Ildete, que Jesus mandou aquela grana para você lá. Irmãos. Aposentada, foi lá no banco, foi abrir a conta, estava lá uns milhões lá. Os milhões não chegou não, mas vai chegar em nome de Jesus. Mas estavam lá, ela falou assim, ué, depositaram errado na minha conta. Eu estou falando sério, irmão, ela testemunhou aqui. Aí a gente até também falou, irmã, vai mesmo ver, porque pode ser aí que alguém deu um golpe aí e fez um empréstimo aí na sua conta aí, porque às vezes acontece isso, né, irmão? Eles liberam um empréstimo lá, né? Um golpe, mas é um golpe, né? Porque ainda que a pessoa vai ter o dinheiro, mas é um golpe dentro da agência para você bater meta e vai lá, libera o dinheiro, mas aí deu 1.000, vai querer 5 depois, né? É tipo assim. Eu falei, não, irmã, porque realmente, uma aposentada, de repente aparece um dinheiro na conta, irmão, meu Deus, né? E aí ela foi lá. Não, eu vim aqui porque esse dinheiro aqui apareceu na minha conta. Não, é da senhora mesmo. Aleluia. Aí depois sabe o que eu disse? Ih, apóstolo, depois caiu mais. Irmãos, é esse texto aí. Ela está aqui todo dia, 6 horas da manhã, com a evangelista Lúcia. Tem um grupo que é fidedigno aqui, né? Fiel aqui todos os dias. Está orando por mim, por você. Está dormindo e eu, às vezes, ou indo trabalhar, ela está aqui pagando o preço da oração por nós. Jeová, ó, abriu as portas. Irmãos, explica um negócio desse. Explica um negócio desse, irmãos. Meu Deus do céu. Estou te dando aqui uma motivação extraordinária para você orar. Começa a orar. Ora por mim que você vai ser mais abençoado ainda. Estou brincando. Ai, meu Deus, é só para descontrair mesmo. Mas agora, independente seja para mim, se você é uma pessoa que intercede por outras pessoas, sabe, irmãos, eu falo muito isso aqui, né? O reino de Deus é um reino de recompensas. Meu Deus do céu. Vale a pena, irmãos. Vale a pena pagar o preço pelo reino. Deus é um Deus de recompensa. Mas eu vejo esse texto aqui se cumprindo na vida da evangelista Ildete. Dicas para a oração altamente eficaz. Vou te dar algumas dicas aqui. Number 1. Estipule horário e tempo específico para a oração. Gente, isso aqui é muito importante. Sabe por quê? Se você não fizer isso, você sempre vai ter dificuldade de orar todos os dias. Por exemplo, hoje, meu melhor horário é pela manhã. Dificilmente você vai conseguir falar comigo até meio-dia. Dificilmente. Às vezes tem que falar com a pastora, porque eu depois que eu acordo, geralmente
A minha rotina diária é: eu vou para o secreto, eu vou buscar o Senhor. Eu até queria que fosse à noite, mas às vezes não dá à noite. E ultimamente a minha esposa está exigindo eu dormir com ela, e eu tenho que obedecer, porque a gente tem um horário diferente, mas eu sou da noite, ela é do dia. Mas aí eu estou me esforçando para dormir todo dia com a minha costelinha. Não, eu durmo todo dia com ela, irmão, calma. Mas eu digo, né, quando ela no início, ela dormir. Né? Esse dia lá, eu queria orar, ela: vem para cá, vem para cá. Você está me acostumando já todo dia a dormir comigo. Aí, sua gostosa. Eu posso. Com ela eu posso. Amém, igreja? É mesmo. É isso tudo mesmo. E mais um pouco. Mas, gente, estipule um horário, um tempo. Qual é o teu tempo? É no almoço? Não tem problema. Se o único tempo que está sobrando é o almoço, tu trabalha, vai lá, come e se tranca no banheiro, ou vai para uma sala lá, vai para um almoxerifado, não sei, mas vai para algum lugar, mas ora. É à noite, não tem problema. É antes de trabalhar, mas faça isso. Estipule um tempo, um horário. Segundo, tenha um lugar habitual para orar. Antigamente era a sala, a pastora me expulsou da sala, porque quando eu come hora de manhã, a moça que às vezes ajuda lá a limpar lá, e a fulana vai chegar, vai ter que arrumar aqui. Aí você fica aí orando aí. Aí agora é o quarto mesmo. Aí o meu quarto é o meu quarto de oração. Né? Fui expulso de lá. Mas é o quarto. E é engraçado, irmãos, isso. Não sei quem tem esse hábito de orar em algum espaço da casa. Quando tu ora em outro lugar, tu sente diferente. É um negócio engraçado isso, né? E no quarto, irmão, o negócio é mistério. O mistério está no quarto, irmão. Não, o mistério é forte. E eu acredito até pela simbologia de ser um lugar de intimidade, um lugar de descanso. Né? É muito tremendo isso. Deus é estratégico. Terceiro, tenha um plano de oração. Né? Isso aqui, ó, quando a gente, no discipulado, falou sobre oração, a gente falou sobre esses tipos de oração. Eu vou te dar aqui um passo a passo rapidamente aqui para você seguir esta ordem, tá? Se você não seguir, não tem problema, mas aqui é uma ordem bem bacana para você seguir. Toda oração, quando ele fala que tem um plano de oração, toda oração deve começar com confissão de pecados. Primeira coisa que você tem que fazer quando você for fazer a sua oração, buscar a face de Deus, é se arrepender dos seus pecados. Ou você pode começar também glorificando, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor, declarando a soberania dEle. Mas quando você vai orar por você, a primeira coisa que você tem que fazer é confessar os seus pecados. Depois, tem um momento de louvor e de adoração para Ele. Agradeça. Agradeça. Tem gente que só ora, mas não agradece. Só pede, mas não agradece. Agradece. Nem que seja pelo ar que você está respirando. Se acordou. Se acordou, irmãos? Então, agradece. Aí depois você vai para intercessão, que é orar por pessoas. Depois petição. Tá? Isso aqui é só uma sugestão de você ter ali a sua oração bem definida, né? Outra dica, anote em algum lugar os pedidos e respostas de oração. Isso aqui também é tremendo. Por quê? Se você faz isso, você começa a ver que a sua oração não está sendo em vão. E um dos lugares bacanas para você fazer isso é na geladeira. Você faz lá a lista do seu pedido, né? Principalmente quando vira um ano, as pessoas têm esse hábito de fazer isso. Colocar seus pedidos e continua orando. Cada vez que Deus for respondendo, você vai lá e vai ticando, ou bota lá respondida, sei lá, faz do teu jeito. Mas daqui a 6 meses você olha a tua lista e fala: meu Deus, eu não tinha percebido que de 20 coisas que eu pedi, 10 já foram. Ó, né? E se você vê que algumas não foram respondidas, 2, uma não foi o tempo de Deus, você precisa intensificar mais, né? Enfim, então ajuda muito. Peça a Deus para direcioná-lo a algum texto bíblico apropriado para reflexão. Então também peça a Deus para falar com você através da palavra. Tempere sua intercessão com ações de graças por todos, né? Una jejum com oração para um ministério mais eficiente. Então o jejum é uma outra arma que coopera muito com uma vida de oração. Ore por todos os elementos possíveis do encontro antes da célula se reunir, né? Então, ora pelo ambiente, pela cadeira,
né? Ah, a cadeira, ela não tem vida. Eu sei, você vai orar por quem vai sentar na cadeira, né? Senhor, quando alguém senta nessa cadeira aqui, que ela seja tocada pelo Senhor, que ela sinta-se amada, enfim, ora por tudo, ora pelo lanche, abençoa, mas ore, prepara um ambiente, ore pelos seus líderes em treinamento e pelas células que serão geradas através da sua, né? Se você não ora pelo seu liderado de célula, pelo seu líder em treinamento, ele também não vai se sentir cuidado, né? Então, ore por ele, mande orações específicas para ele. Ore pelas células que vão surgir, né, que vai acontecer, aquelas que você já tem o nome. Estimule seus líderes em treinamento já a ter nome de célula, a colocar meta, né? E nas suas orações, Senhor, toma a célula do fulano, que é a célula que vai nascer com o nome X. Vai orando, isso tudo contribui no mundo espiritual. Ore para que o Espírito Santo ajude você a colocar em prática os 8 hábitos, especialmente da oração. Então, ore para que você se torne cada dia mais um líder eficaz. Determine o período que você planeja jejuar e do que você também planeja se abster. Então, o jejum é de quantos dias, de quantas horas, o que você vai deixar de comer, né? E até de ver como um propósito. Isso é importante. Defina alguns objetivos para o seu jejum. Tá, você está jejuando pelo quê? Quais são os propósitos, quais são os objetivos? Coloque também. Prepare-se espiritualmente, arrependendo-se de todos os seus pecados. Como eu falei, você começando, se arrependendo é uma das melhores maneiras de começar a orar, né? A Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Procure estar menos ocupado durante o período que você está jejuando. Então, você está jejuando e orando, procura também se ocupar com menos coisas. Por isso que eu falo que eu tiro muita paz da manhã. Então, eu procuro não me ocupar de manhã, só quando não tem jeito, tem dia que não tem como evitar, mas, no geral, né, eu procuro não me ocupar com nada pelas manhãs. Separe bastante tempo para estar na presença de Deus. Irmãos, quanto mais tempo você estiver na presença de Deus, mais cheio de Deus você vai estar. Por isso que eu falo para você que quem fica só buscando por avivamento dentro de um culto, ele corre o risco de não experimentar nada. Porque não é no culto aqui que você vai ser avivado. O culto vai te alimentar, vai alimentar o fogo, sabe? Vai te ajudar a manter-se avivado, mas o avivamento você busca no secreto com Deus, na sua vida diária com Deus. Então, um líder eficaz, ele tem o hábito da oração. Amém, queridos? Você aprendeu aí sobre oração? Segundo lugar, diga assim, um líder eficaz tem o hábito de estar sempre convidando novas pessoas para ir à célula. E isso vai reverberar nos seus liderados, porque você também deve estimular seus liderados a fazer o mesmo. Diga assim, os relacionamentos são as pontes de Deus. Isso é uma frase de um escritor, Donald McGavran. Você entendeu? Nem eu. Mas, olha que coisa tremenda. E essa é a vantagem também da igreja em célula. Porque a pessoa fala assim, mas ele tem vergonha de convidar. Ok, primeiro grupo de pessoas que você vai convidar é as pessoas do seu relacionamento. Amigos, parentes, vizinhos, né? Amigos de escola, de trabalho. Então, se você pode convidar, convide. Não é só quem você conhece, mas os relacionamentos é o seu ponto de partida para você convidar. Se a sua célula não tem visitante, ela não vai crescer e nem multiplicar. É óbvio, apóstolo, é verdade, irmão. Então convida. Né? Eu sei que é óbvio que eu falei aqui, mas a gente tem que dizer. Se você convidar as pessoas, elas virão. Não vem ninguém, não vem um visitante na minha célula. E você já convidou quantos? Ou então alguém. Esse aqui é a cara de pau mesmo, né? Ninguém convida pessoas para vir na célula. Ninguém. Né? Você tem que ser o primeiro a convidar. E estimula a convidar. Aí aqui o estudo, ele trouxe uma
uma sugestão interessante. Olha que coisa legal. Convide 25 pessoas para que 15 confirme que irão, onde somente entre 8 e 10, na verdade, é o que vão aparecer, e desta, de 5 a 7, vão se tornar participantes regulares da célula. Isso quer dizer que você pode formar uma célula de 10 a 14 pessoas em um ano, ao convidar uma pessoa nova por semana. Então, se você tiver uma lista de 25 pessoas, a probabilidade de, durante um ano, você trabalhar essas 25 pessoas e você ter de 5 a 7 pessoas dessa lista é muito grande. É igual eu falo que quando para você criar uma lista de oração para pessoas para você ganhar para a célula, né? Se você fizer uma lista com 10, o risco de pelo menos uma pessoa você ganhar naquele ano, ela é muito grande, né? Então, faça o dever de casa. Se você não faz uma lista, não busca pensar e digitar lá quem você quer convidar, você pode, na hora, não lembrar de tantas pessoas. Então, faça uma lista. Onde encontrar pessoas para convidar? Parentes, amigos, colegas de trabalho, já falei isso aqui, né? O de aula, vizinhos, contatos na igreja. Isso aqui, então, irmãos, Deus com o avivamento aqui na Betel tem nos trazido os peixes. E tem gente deixando os peixes irem embora, irmãos. Líderes de célula, incentiva seus liderados a estar atento no culto. É melhor que uma pessoa receba 10 convites de várias células, né, para ir em várias células, do que não receber nenhuma. Então, às vezes, as pessoas estão vindo na igreja e acontece ainda de gente vir e ninguém convidar. Então, faça isso, convide. Aproveite a oportunidade da igreja. Não deixe de assumir a postura de convidar, ó, aí ampliando, ó, não deixe de assumir a postura de convidar pessoas desconhecidas ou pessoas de pouco contato. Você vai se surpreender com o interesse e necessidade que as pessoas possuem de ter um contato e de conhecer a Jesus. Eu já vi pessoas dizer assim: por que você não foi visitar a igreja? Porque fulana e o fulano não me convidaram ainda. Aquela pessoa que está ali, convive com ela, ou às vezes é conhecido de alguém que você conhece, mas que você está sempre junto, né? Digamos, você vai e passa numa loja de uma conhecida, de um conhecido, está sempre conversando com ela, e tem ali uma pessoa ou outra que você já se tornou até o hábito de falar: oi, tudo bem, a paz? Né? Aí, por que você nunca foi lá na igreja do fulano? Aí nunca me convidou. Olha só, irmãos. Isso é tremendo. Tem gente que só está esperando o convite. Aí a gente fica assim: mas eu convido, não vem. Todo mundo que eu convido não vem. Irmão, não importa, continua convidando. Alguém vai vir uma hora. Não cabe a nós ficar, ou a gente não deve ficar perdendo tempo com quem não vem. Convida. Tem gente às vezes pedindo, pelo amor de Deus, para alguém convidar. A pastora Graça teve essa experiência. Ela estava orando, pedindo para que alguém levasse ela para a igreja. Até que uma amiga, Deus tocou nela e ela chamou ela para ir para o culto. Tem gente agora, orando, pedindo para Deus usar alguém para convidar ela para vir na igreja. E você às vezes fica assim: não vou convidar não. Convida, irmão, não seja chato, nem chata. Toda hora fica convidando, fica insistindo. Não, mas convida. E, de vez em quando repete o convite, mas convida. Principalmente para ir na célula, um ambiente maravilhoso. O crescimento numérico resulta em disposição e ânimo renovado. Os membros da célula se sentem orgulhosos de fazer parte de um grupo que as pessoas desejam visitar. Convidar pessoas faz com que os membros se sintam parte da célula. Eles deixam de dizer a célula, sua célula, ou a célula deles, e começam a dizer minha célula. Quando começam a convidar pessoas para a célula. Então, ensina os seus liderados, e você que hoje é um liderado, eu estou te despertando aqui, convide as pessoas, não menospreze. Mas fulano é difícil, e o quê? Já até sei, quando eu falar para ir no culto, para ir na célula, quer saber de igreja não? Irmãos, em nome de Jesus, convida. Mesmo que você já tenha ali
uma ideia da resposta. Convida. Porque pelo menos um dia essa pessoa nunca vai dizer assim, eu nunca fui porque não me convidou. Dicas para um convite eficaz. Ore um período, sugestão, uma semana, pelas pessoas que serão convidadas. Eu falo muito isso aqui na minha célula. Quando eu falo para fazer uma lista de pessoas para convidar, isso aqui é muito importante, tá, gente? Escute isso aqui. Isso aqui é precioso que eu vou dizer para você. Eu estou aqui te estimulando hoje, por exemplo, também, não só orar, mas a convidar pessoas para ir para a tua célula. Então, isso aqui é importante. Faça uma lista, seja de 25, de 10, de 5, não importa. Faça uma lista. Mas antes de você fazer o convite, tira aí um tempo de oração. Eu estou sugerindo aqui uma semana. Uma semana orando por aquela pessoa. Tá? Para que quando vai... E qual é a oração? Pela vida dela, pela família. Fala assim, Senhor, quando eu convidar o fulano, quando eu convidar a fulana, que ela sinta de vir. Aí, eu não coloquei aqui, mas vou falar agora. Depois que você tirar ali uma semana de oração, na semana seguinte, você vai levar aqui no mínimo 3 semanas para você convidar ela para a tua célula. Mas eu vou te dar um passo a passo aqui, que isso vai quebrar barreiras e você vai ter mais êxito. Depois de uma semana orando por ela, na semana seguinte, manda um zap para dizendo assim, oi fulana, tudo bem? Olha, estive a semana toda passada orando por você. Está tudo bem? Olha, que Deus te abençoe. Só isso, não vai falar nada, não vai convidar para a célula, não vai convidar para a igreja, não vai falar isso. Imagina a pessoa falar assim, ué, o que deu no fulano? O que deu na fulano? Né? Ou ela vai se sentir amada, cuidado, fala assim, caramba, pô, fulano orou por mim a semana toda. E às vezes, na semana passada, ele estava numa luta, Deus deu uma vitória, eu falei assim, agora eu entendi, porque de repente a coisa melhorou. E fala mesmo, irmão. Aí depois de uns dias, você pega um texto bíblico, ora, pede um texto bíblico para aquela pessoa, manda um texto bíblico para aquela pessoa. Olha, eu senti no meu coração de te mandar essa palavra, essa mensagem, ou uma mensagem de alguém, enfim, algo que você possa mandar para aquela pessoa. Aí na terceira semana, aí você convida, olha, Deus tem colocado muito o seu nome no meu coração. E eu sinto que Deus tem algo para você. Eu queria te convidar para você na minha célula. Dificilmente não vai dar certo. Faça o teste aqui. Eu queria desafiar vocês a criar uma lista a partir de hoje, fazer esse passo a passo, e depois, pelo amor de Deus, me procure e fala, apóstolo, coloquei em prática e estou tendo resultado. Agora imagina se a nossa igreja aqui, os 350 membros, tivesse o compromisso de trabalhar 10 pessoas por ano, 10. E que apenas uma pessoa dessas 10, todo ano se convertesse ou voltasse para Jesus. Significaria, Denise, que uma vez por ano a gente ia dobrar o número de membros da igreja. E aí, a motivação de dobrar o número de membros não é, agora nossa igreja tem 700, agora nossa igreja tem 1.400, não. É dizer assim, agora nós temos mais 350 pessoas indo para o céu. Agora nós temos mais 1.400 indo para a eternidade. Se morrer hoje, vai com Jesus. Se Jesus voltar, vai para a eternidade. Essa é a motivação. Não é o número pelo número. É vidas que estão sendo salvas. Vidas que estão recebendo o Evangelho de Jesus Cristo. Amém, amados? Então façam isso. Fica aí meu pedido para você. Seja estratégico no convite para evitar o não, tá? Seja estratégico no convite para não ouvir não. Então, vou dar aqui uma sugestão. Convide a pessoa para uma atividade social, cultural, ou que envolva seus filhos. Dificilmente ela vai dizer não para ir na célula. Então, líderes, procurem ser estratégicos. A gente às vezes tem célula sistemática aqui, mas nada te impede de você fazer alguma coisa diferente. Ele faça alguma coisa diferente. Ou fora o dia da célula, cria dias de churrasco, a pastora falou isso aqui semana passada, o dia do cinema, o dia da pipoca, mas faça alguma coisa. Porque às vezes se você falar célula, ele não vai querer vir. Se falar e vir ao culto, não vai querer vir. Mas você fala assim, vamos assistir um filme, ele vai. Vamos comer um churrasco e o outro não vai pagar nada. Vai estar na carne, maravilha, glória a Deus. Aí ele não vai à igreja, sabe por quê? Ele acha chato. Ele tem um conceito de igreja que as pessoas estão tudo rancorosas, não se diverte, entendeu? Outras se decepcionaram mesmo. Aí ele vai lá no churrasco, vai lá na pipoca. Aí ele começa a ver que os crentes riem, que os crentes também contam piada gospel, que
os crentes tomam refrigerante e queimam uma carninha, né? Irmão, Coca-Cola, irmã. Ei, Jesus, né? Então, ele vai chegar num ambiente que ele fala, caramba, que legal. Aí quando ele fala assim, terça-feira nós temos um próximo encontro. Para churrasco? Não dá para ser toda semana, mas olha, vai ter um próximo também, mas terça-feira a gente tem um grupo aqui, cara, com esse pessoal aqui maravilhoso para a gente orar um pelo outro. Eu vou vir. Então a possibilidade é muito maior, seja estratégico. Não desista facilmente do convite. A persistência faz a diferença. Muitas pessoas que não vêm no primeiro convite, vêm depois do terceiro, do quarto. Então convida. Falei, sem ser chato, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Senão o cara vai passar do outro lado da rua para passar do teu lado. Vai estar na loja porque viu você. Ai, meu Deus, já vem fulano. Ele só sabe falar de célula, não sei nem que negócio é esse, que célula. Coisa chata. Mas, com sabedoria, convida. Mas, passa um tempo, convida de novo, tá? Isso é muito importante. Aplique a regra de 6. Corretores de imóveis dizem que são necessários cerca de 6 contatos sólidos para fixar seu nome na mente dos clientes em potencial. Aplique essa regra e faça no mínimo 6 contatos com a mesma pessoa e você deixará na mente dela o convite para ir na célula. Então, sem ser chato, repetindo, no mínimo, só para de convidar, ou leve um tempo bem longo para convidar de novo, depois que você convidou 6 vezes. Amém? Sem ser chato. Aplica a regra de 6, como eu falei, e agora aplica a regra de 3. O que é a regra de 3? Diga assim, primeiro, eu ganho para mim. Segundo, eu ganho para a célula. Terceiro, eu ganho para Jesus. Então, às vezes, você vai precisar primeiro gerar um relacionamento. Não esquece célula. Fala, quando ela ganha a tua confiança, aí você convida para ir na célula. E aí depois, para ir para Jesus, irmãos, é só uma questão de tempo. Amém? Não seja o único a convidar. Então, convidar se torna mais fácil quando é realizado em conjunto, com uma equipe de pessoas, quando existe uma cobertura de oração e uma célula disposta a receber com carinho o convidado. Então, você que é líder, convide, mas estimula as pessoas a convidarem. Pede as pessoas para orarem pelos convites. Pede para as pessoas também, isso aqui é importante. Chegou um visitante na célula, chegou alguém importante. Levanta, dá um abraço, fala que ele é bem-vindo, que ela é bem-vinda, que ele está feliz. Você está feliz pela presença dele, pela presença dela. Tá bom? Aproveita as oportunidades emocionais. Aproveite as oportunidades emocionais. Quando as pessoas estão sensíveis emocionalmente, elas ficam com o coração mais aberto para receber o convite para ir na célula. O líder sábio é sensível a essas situações, né? Então, às vezes, a pessoa está passando por uma luta, por uma depressão. Tem uma irmã aqui da igreja, ela está assistindo agora, eu sei, e eu vou estar orando por ela também, pela família. O esposo dela é uma pessoa que não é muito assim com igreja. Mas houve uma perda na família esses dias. E quando foi semana passada, ela convidou o esposo para vir à igreja. Ele não veio, mas ele disse, uma hora eu vou. Quer dizer, ela mesma foi surpreendida pela resposta dele. Porque às vezes vai precisar de acontecer algo neste nível para a pessoa se sensibilizar para aceitar um convite desse. Então, aproveite. Nesse sentido, irmãos, aproveita mesmo, porque a melhor coisa que você vai fazer por essa pessoa é dar Jesus para ela, né? Coisa linda. E ela vai estar aqui com o coração aberto para receber. Frases que podem, estou começando a terminar. Frases que podem ser ditas ao convidar. Nossa célula é maravilhosa. A minha é, irmãos. Outra coisa que você pode falar, olha, fulano, você tem que ir na minha célula. Rapaz, não sei o que acontece lá. O povo ora e Deus responde. Tem um monte de testemunho lá. A gente ora, a gente clama um pelo outro aqui. E na semana seguinte Deus já está respondendo. Claro que você vai fazer uma propaganda se for verdade, né? Vocês estão orando na célula um pelos outros, pelos propósitos um do outro?
Deus está dando resposta, você vai dizer. Por exemplo, a gente fala muito lá na célula que eu estou por um tempo, que é a célula A Forja, né? Até o Carlos, ele testemunhou aqui a promoção dele. As células vinham orando por isso, para que Deus desse vitória, ele vinha pedindo por isso. Então, quando a promoção dele veio, a célula celebrou aquela vitória, né? Então, você divulgar isso também pode ser uma ferramenta para atrair alguém para a célula. As pessoas da célula demonstram amor e cuidado umas pelas outras. Deve você dizer, olha, se você for na minha célula, você vai ver o quanto você vai ser amado. O quanto você vai ser amado. As pessoas vão te dar atenção. Então, também só faça uma propaganda dessa se você sabe que isso é verdade. Adoraríamos ter você conosco. Tem outra frase legal para você falar. Outra, você vai gostar muito da nossa célula, da minha célula, enfim. Quando você chegar, eu vou ficar feliz. Olha, se você for, vou te falar uma coisa para você. Às vezes eu encontro alguém na rua que me conhece, da infância ou de escola, enfim. Puxa, apóstolo, tudo bem, eu estou para visitar a igreja. Ah, cara, se tu for lá, pô, você não sabe como eu vou ficar feliz, cara. E ó, se você for lá, me procura no final que o cara te dá um abraço. Agora a pessoa, ô apóstolo, tudo bem? Ó, qualquer coisa só aparecer, vou aparecer lá na Betel. Valeu. Eu não iria, irmão. Com esse sorrisinho amarelo. Valeu. Aham. Vou nada, irmão. Agora, se alguém falar, se tu vai mesmo? Eu duvido se tu vai. Se tu for, cara, que você me dá um abraço quando for lá, cara, eu vou ficar muito feliz. Quem não quer, quem não vai depois? Quem não vai cumprir a promessa? Né? E nisso você vai ganhando vidas para Jesus. Nossa célula se reúne, aí você também dizer, né, isso é importante. Nossa célula se reúne dia de terça-feira ou de segunda, tantas horas, em tal lugar, dizer onde é a célula, onde ela fica. Posso contar com a sua presença? Aí você também amarra o convite, né? E aí, Dani, vamos lá, Dani? Ô, Dani, vamos lá. Ô, Júnior, vamos lá. Vamos. Eu vou. Alguém até pensa, não vou falar, não, se eu for lá, se eu falar, eu vou ter que ir. Aí eu brinco quando a pessoa fala isso. Então fala. Que é para você ir. Você vai se sentir em casa. Estivemos, isso aqui também, olha, já pensou? Lembra aqui da lista de oração que a gente fez? Aí de repente você compartilha com a tua célula para orar também com você. Aí quando aquela pessoa for na célula assim, ela ouvir todo mundo falando dessa célula, tivemos orando por você. Olha que coisa tremenda, irmãos. Isso é tremendo, né? Ou você dizer para ela, né? Estive orando por você antes de vir falar com você e te convidar. Eu orei muito pela sua vida. Você vai conhecer a Bíblia de uma maneira bem simples e edificante. Outra coisa, às vezes, que é legal dizer, né? Olha, a vestimenta lá é informal. Só não pode ir pelado nem pelada. Mas olha, não precisa ir arrumadão, arrumadona, pode ir simples, né? Que às vezes, sabia, isso é uma informação que parece que boba, né, irmãos? Mas a pessoa pensa assim, não, eu tenho que ir de calça, eu tenho que ir de blusão, eu tenho que ir de vestidão, tal, eu tenho que se maquiar. E às vezes a pessoa não tem aquilo ali, ou ela acha que a roupa dela não está agradável, e ela não quer dizer, ainda mais se for mulher, né? Aí que ela não vai dizer mesmo. Às vezes tem homem que não tem calça, o cara não gosta de calça. Aí ele acha assim, não vou, tem que ir de calça, para ir na igreja tem que ir de calça. É na casa lá a oração, mas tem que ir de calça. Então você às vezes dá informação, olha, não, você pode ir de bermuda, uma blusa decente, sem problema, chinelo. Às vezes uma informação boba, mas que faz toda a diferença, né? A célula é um lugar de comunhão e cuidado. Outra informação importante, e eu encerro aqui antes de ir para a conclusão, é a sua vida nunca mais será a mesma depois que você for na minha célula. Eu falo isso nas minhas células, né? Eu tenho duas, né? O Shaddai e a Forja, né? Eu falo, você nunca, duvido, quando você for na minha célula, você não vai querer outra vida. Eu falo isso porque eu sei que a minha célula, tanto uma quanto a outra, elas recebem bem, elas cuidam, elas ajudam, né? Concluindo de verdade. Nessas duas últimas aulas, aprendemos sobre 3 hábitos de um líder eficaz. O sonho, diga o sonho, a oração e o convite.
uma coisa é certa, amados, quando um líder sonha com uma célula saudável, cheia da presença de Deus, ora pelos seus liderados e busca sempre convidar pessoas para a sua célula, é inevitável o crescimento e a multiplicação da célula. E esse, irmãos, esse é o propósito do reino de Deus. Quais? Crescer e multiplicar. Você pode aplaudir ao Senhor? A paz, Igreja do Avivamento, você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.